A palestra dessa noite teremos como reflexão o tema Desencarnes Coletivos. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Richardson Miranda. Richardson é médium vidente e estudioso da doutrina espírita desde os 9 anos de idade. Trabalhador da seara espírita em reuniões de estudos, desenvolvimento mediúnico e desobsessão. Presidente do Centro Espírita Irmão José Grosso, vice-presidente da AME, Aliança Espírita de Divinópolis, e grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, Richardson, seja bem-vindo e boa palestra. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço, o convite desta casa, que eu tenho um carinho muito especial e que nós sempre trabalhamos aí e também aprendemos muito. O tema que eu trago hoje para vocês é sobre os desencarnes coletivos, porque nós temos tido, infelizmente, aí alguns eventos, como o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi o último que aconteceu. Anteriormente também teve lá de Mariana, e vários outros eventos que eu vou trazer aqui para vocês. E sempre chegam até nós esses questionamentos sobre, então, o que vem a ser esses desencarnes coletivos, o que a doutrina espírita kardecista nos traz como orientações, informações para compreendermos esse fenômeno. E principalmente para aqueles que estão envolvidos diretamente nesses desencarnes, as famílias que perdem os seus entes queridos nessas mortes repentinas. Então, quando a gente começa a refletir sobre os desencarnes coletivos, as perguntas que vêm em nossas mentes, elas são assim: seriam resgates? Muitas vezes as pessoas já vêm até nós para perguntar o que são os desencarnes coletivos e elas já sintetizam, já concluem que todas as mortes que ocorrem em coletividades, elas seriam resgates. Seriam omissões? Aí já traz um outro aspecto que nós temos que refletir, que não todas as mortes que ocorrem coletivamente venham a ser desencarnes coletivos. Seriam omissões? Sim. Em algumas dessas situações, essas mortes coletivas elas vão ocorrer por casos de negligência, de imprudência ou imperícia. Então, nós temos que pensar que temos sim esse fenômeno chamado de desencarne coletivo, que, como eu vou estar trazendo aqui de forma mais detalhada para vocês, espíritos, grupos afins, que têm experiências a passar, que desejam passar por essas experiências, eles podem ali estabelecer em conjunto um momento que passam por uma prova coletiva. Então já é a primeira resposta quanto à questão que seriam resgates. Nós temos um grupo de indivíduos que podem sim traçar, junto aos seus planos reencarnatórios, esta necessidade de passar por um evento que vai fazer com que ocorra a morte de vários indivíduos ao mesmo tempo, com a função aí de resgate, de uma reparação, de uma experimentação. Agora, no outro caso, nós temos grupos que são ocasionadas essas mortes por omissão. Como, por exemplo, a gente já vai adiantando no caso lá da barragem de Brumadinho. Ali nós não podemos dizer que aqueles indivíduos que desencarnaram, vários morreram, que ali foi um desencarne coletivo. Porque vocês mesmos devem estar acompanhando aí na mídia, na imprensa, que aquelas mortes foram resultados da imprudência mesmo do homem. Que pela ganância, pelos ganhos, foi cada vez mais expondo os seus irmãos a riscos. E, ao final, fez com que ocorresse a morte deles. Então, sim, nós temos desencarnes coletivos que não são de resgate, são em detrimento da omissão, da imperícia, da negligência do próprio homem. Vocês devem se lembrar
daqueles deslizamentos que ocorreram na região serrana do Rio de Janeiro, que várias pessoas morreram soterradas. Ali seria um desencarne coletivo? Sim. Desencarne coletivo porque morreram, desencarnaram, deixaram o corpo físico, vários espíritos ao mesmo tempo. Mas ali seria de resgate? Não. Ali, os próprios indivíduos construíram suas casas em encostas, em áreas condenadas pela Defesa Civil. Não estamos fazendo julgamento, né? Porque aí vai vir várias discussões, vão falar, mas eles não tinham opção, é o único lugar que eles conseguiram. Mas, no final, eles eram responsáveis, porque eles estavam se expondo ao risco. Então, quando morreram todos ali em detrimento daquele deslizamento, nós não podemos falar que aquilo era um resgate, que aquilo foi programado por eles para que ocorresse. Ali também foi um caso de negligência deles mesmos que se colocaram em riscos. Seriam obras do destino? Eles trazem essa pergunta para nós também. Quando nós falamos de destino, a palavra destino ela está ligada à questão de algo que é determinado para alguém, que nós não temos escolha, que aquilo foi estabelecido e que nós temos que passar por aquilo. Na doutrina espírita, nós vamos ver que não existe esse conceito de destino. O destino ele é entendido na doutrina espírita como o plano reencarnatório que nós estabelecemos ao vir para este plano terreno, para passar pelas experiências e evoluir. É o nosso plano de viagem. Mas da mesma forma que nós, ao querermos viajar aqui para alguma região, para tirar férias, nós nos programamos e ali definimos tudo o que nós queremos fazer, isso não é definitivo. Esse plano pode, no meio do caminho, de acordo com a nossa vontade, ou seja, com o nosso livre-arbítrio, ele pode modificar. Concordam? Quantas viagens nós já fizemos, nós programamos, eu vou visitar tal lugar, vou fazer isso, isso, isso. No meio do caminho, você acaba mudando de ideia, faz outra coisa, tudo, e no final fez muitas coisas diferentes daquelas que você programou. Então, plano reencarnatório, o próprio nome diz, é um planejamento para nós virmos aqui. Então, se é um plano, o nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer com que isso mude. Não é nada engessado. A palavra destino, ela está muito relacionada a algo que parece que nós não temos escolha. Mas mesmo assim, se você precisa evoluir, você tem que fazer aquela escolha e você não tinha que obrigatoriamente passar por ela? Não. Você tem a noção e programou, mas vai ficar o seu livre-arbítrio. Então, nós temos que pensar que destino, dentro da doutrina espírita, kardecista, é entendido ali, na questão do plano reencarnatório, que aquilo pode ocorrer ou não, de acordo com o seu livre-arbítrio. A karma coletivo é outra palavra que surge. Karma vem de outras correntes espiritualistas, como a gente vê aí o próprio hinduísmo, shantoísmo, que lá eles têm a crença que nós temos um karma, que é algo que já está definido e que nós temos que passar. Este não é um conceito, não é uma definição e uma compreensão do kardecismo. O kardecismo ele fica na questão de que nós somos os nossos próprios juízes. Nós que definimos os nossos próprios passos. Que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá a condição de nós fazermos por nós mesmos. E que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Então, nós não fugimos dessa regra. Então, não tem essa questão de karma e não tem essa questão de destino. Que aí a gente tem que começar a desconstruir esses conceitos. Resgate, sim, temos desencarnes coletivos que são por resgate, como eu falei para vocês. Mas também temos desencarnes coletivos que ocorrem por omissão. Aí já é algo atual. Eu estou aqui, organizei todo este ambiente, não segui as regras de segurança,
e aí acontece um acidente e eu faço que ocorra o desencarne de todos vocês. É um desencarne coletivo que morreram, né? Deixaram a carne, vários espíritos ao mesmo tempo. Mas não é de resgate, não é de reparação. Isso vai acontecer daqui para frente, principalmente comigo, que eu me tornei responsável pela morte de vários indivíduos ao mesmo tempo. Então aí a gente já começa a refletir sobre a responsabilidade daqueles que fizeram com que a barragem lá, as medidas de segurança não fossem seguidas e fizeram com que ocorresse o desencarne de todos aqueles indivíduos. Aí o Consolador prometido, né, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, essa é uma definição de que nós trazemos, e sabendo que, né, mesmo que ocorra o desencarne por omissão de alguém, nós seremos aí consolados, e esse desencarne precoce, ele será também aí tido, né, valorizado, para que você também não saia tanto nesse prejuízo. Agora é interessante nós pensarmos, porque a morte ela sempre chama muita atenção, né? Aí a morte ela está no nosso cotidiano e ainda ocorre a negação. A única certeza que nós temos na vida é a morte. Mais nenhuma. Nascemos, todos morreremos. Mas parece que alguns indivíduos vivem achando que a vida que é eterna, né? Ele inverte o jogo. Ele pensa que aqui que é a morada permanente dele, sem saber que, ou sabendo que nós estamos aqui de passagem. E que coletivamente nós podemos encarnar, ou, assim como ocorre com a grande maioria, individualmente. Agora é interessante a gente remeter um pouco à história, porque os desencarnes coletivos eles estão registrados aí em vários momentos, né, em várias épocas. E através dos exemplos que eu vou trazer para vocês, nós vamos conseguir ver aqui alguns que a gente pode pensar, será que são de resgate? Essa palavra resgate também, a gente tem que refletir um pouco sobre ela, porque nós, às vezes, observamos alguns companheiros da Seara Espírita atrelarem a palavra resgate como a questão de que, assim, se numa reencarnação pregressa eu era mais atrasado e, em detrimento disso, eu causei a morte de alguém, eu tenho que vir nessa e passar pela mesma forma de morte, porque senão não tem valor. É assim, olho por olho, dente por dente. Os mentores espirituais, o Emmanuel mesmo falava muitas vezes com o Chico, quando ele era, né, indagado sobre isso. Os erros que eu cometo hoje, invariavelmente, amanhã, seja nessa encarnação ou na próxima, eu deverei passar pelas mesmas coisas para que eu aprenda, para que eu resgate. Aí o Emmanuel falava assim, não, o aprendizado ele ocorre de diferentes formas. Não necessariamente você precisa passar pela mesma dor, pelo mesmo evento, para que você tenha aquele aprendizado e evolua. Muitos espíritos, com o próprio ato que eles cometeram do erro, aquilo já lhes proporciona a condição de refletir, de aprender e evoluir. Então, não necessariamente ele tem que passar por aquilo que causou. É lei de causa e efeito. Se causou, né, você vai ter que passar. Não. Você pode aprender de diferentes formas. O que o Emmanuel falava é que, infelizmente, nós, por estarmos num plano de provas e expiações, que é o segundo plano de evolução, nós ainda somos muito atrasados. E aí vem aquela questão, a gente aprende pela dor ou pelo amor. Mas 99% da população mundial aprende pela dor. É uma dificuldade nossa. Então, a grande maioria que vem reencarnando, eles programam nos seus planos reencarnatórios eventualidades, oportunidades, para passarem por eventos que eles provocaram em outra hora, porque somente assim, passando pela mesma dor, eu sinto que eu aprendi.
Então, ainda é uma necessidade primitiva que a gente tem, meio de que ficar tentando quitar dívidas. Ah, se eu provoquei isso ao outro, então eu tenho que passar pela mesma coisa, porque somente assim eu vou estar zerado, o meu débito. Não tem isso. Porque eu posso zerar esse débito de diferentes formas. No livro Reportagens Além Túmulo, são uma coletânea de vários casos, e tem um caso muito interessante que ele traz de um espírita que ele trabalhava com muita dedicação na caridade, e ele trabalhava numa facção, né, numa fábrica de lençóis, e ele era muito querido por todos ali. E todo momento que ele estava, ele se dedicava à caridade, a fazer o bem, e era tido como uma pessoa exemplo da comunidade. E um dia ele sofre um acidente, e a mão dele fica presa em uma das máquinas. E com muita dificuldade, né, ele é hospitalizado, e os médicos conseguem salvar o braço e a mão dele toda. E ele perde só o dedinho, o mindinho. E aí todos ficaram muito revoltados, porque eles falavam assim, gente, como uma pessoa boa dessa pode sofrer isso? Não é que a gente muitas vezes faz isso? Nossa, mas tem tanta gente ruim aí fora, o outro lá, tão bom aconteceu isso com ele. Não é? A gente sempre faz o julgamento, mas a gente faz julgamento de agora. Às vezes o ruim de hoje, ele era ótimo ontem, e o bom de hoje era péssimo ontem. Mas aí ele mesmo começa a se questionar, a falar assim, mas qual que é a valia disso tudo? Sempre tentei seguir as coisas certas, fazer o bem, e ainda me acontece isso, eu passando por tanta dor. E aí, numa reunião mediúnica, um mentor espiritual chega e fala para ele, você se sente penalizado por ter perdido o seu dedo? Aí ele fala, hoje é o dia do sincericídio. Hoje eu vou falar com esse mentor, né? Sim, sinto. Porque até meus companheiros aí lá da fábrica, de todo lugar, vêm e falar comigo que como aconteceu uma coisa dessa comigo, eu uma pessoa tão boa. Aí o mentor fala assim, tu és bons agora. No seu plano reencarnatório, você fez a proposta de passar por algo que você provocou em outra hora. Aí falou, e eu? Como assim? Você, na última reencarnação, você foi um senhor de escravos. E ocorreu um fato de um escravo que já estava à exaustão, não conseguindo mais trabalhar, moendo a cana para tirar, né, a garapa para fazer o açúcar, lá o melado, o açúcar, e você o chicoteando. E ele cai de exaustão ao chão. E você pede os seus capangas para erguê-lo e enfiar o braço dele na máquina de moer cana. Aí ele fala assim, você ficou muito tempo no umbral, porque depois que você desencarnou, as imagens, as lembranças do mal que você causou ao outro, te perturbaram tanto que você ficou num quadro de enlouquecimento espiritual. Aí é interessante que a gente lembra do livro Céu e Inferno, que traz para nós que céu e inferno é um estado de consciência. Então, ele entrara no estado de inferno. E aí, depois que você foi resgatado, tomou consciência, se reorganizou, mesmo tendo compreendido que não necessariamente você teria que vir aqui para passar pelas provas e expiações, colocar em prática o que você aprendeu, e que você não teria que necessariamente perder o seu braço, da mesma forma que você provocar a um outro em outro momento isso, você assim quis. Porque você diz que somente se você passasse pela mesma dor, você teria certeza que aprendeu e avançou. Só que você veio e se dedicou tanto ao bem, a evoluir, a aprender tanto, que pouco a pouco aquele débito do braço foi sendo diminuído. E no dia, chegada a hora marcada, você perdeu só o dedinho. Então tá bacana, né? Isso é para a gente desconstruir a ideia de resgate, tá?
que não tem isso, que morremos nós todos juntos porque nós tínhamos um resgate, porque isso era... Não necessariamente tem essa obrigatoriedade. Nós podemos aprender, reparar e entender o que nós provocamos de diferentes formas. Mas, neste plano terreno, infelizmente, prevalece ainda o aprendizado pela dor e não pelo amor. E isso é comprovado no decorrer da história da humanidade, quando se trata dos desencarnes coletivos. Olha essa cena que está aí, o dilúvio de Noé. Está lá na Bíblia, não está? Deus castigou os homens, mandou um dilúvio e matou todo mundo afogado. Isso é um desencarne coletivo? Morreram muitas pessoas. Só Noé escolhido, a família dele, e uma dupla de cada animal foi salva. O resto do mundo foi dizimado. Esse desencarne coletivo aí seria de quê? De resgate ou de omissão? O que vocês acham? De provação ou de omissão? Difícil de definir? Seria de resgate, mas se nós pegarmos a compreensão literal, que nós temos que entender também que os manuscritos, como a Bíblia, Velho e Novo Testamento, eles foram elaborados de acordo com os homens à época, de acordo com a evolução destes homens à época, e de acordo com a cultura deles e com o simbolismo, as metáforas que eles conseguiam utilizar para exemplificar aquilo que eles entenderam. Que no decorrer do tempo tem, o homem vai evoluindo e vai percebendo de outras formas. Então, nesse caso aí, se a gente for pegar a Bíblia, o dilúvio foi um desencarne coletivo. Foi de resgate? Mas aí a gente vê que foi Deus que mandou, Deus que condenou, Deus que causou. Se a gente fosse pegar no sentido literal, então seria de quê? De omissão? Porque alguém que provocou a morte de todo mundo, porque o povo que estava lá não queria morrer, não foram eles que estabeleceram isso para eles. Mas ocorreu um resgate. Mas também ocorreu o quê? Uma morte coletiva. Outras mortes coletivas aí, muito no decorrer da história. Atlântida. Timeu a natureza e as crísticas ou a Atlântida? Que vai ocorrer ali um cataclisma e aquela cidade, que se chama a cidade perdida de Atlântida, ela vai desaparecer porque ela vai ser engolida pelo mar. E aí? Que tipo de resgate é esse? É um resgate, morreram todos os indivíduos que habitavam a Atlântida? O Vesúvio também, quando entra em erupção e mata lá, que até hoje tem as estátuas das pessoas que morreram, que ficaram cobertas pelas cinzas vulcânicas lá. Seria de quê? Se a Atlântida mesmo existiu, e ela foi criada e desenvolvida na encosta do mar, sabendo que as forças das marés e todos aqueles eventos climáticos poderiam provocar um dia a inundação da cidade, isso é de resgate ou de omissão? De omissão. Ao Vesúvio também, nós vamos construir a nossa cidade no pé do vulcão, porque aqui fica mais quentinho. Não é? E aí o vulcão um dia resolve cumprir o papel dele. Entra em erupção, solta lava, ou no caso soltou mais, foram cinzas vulcânicas, que intoxicaram o ar e mataram todo mundo. E aí? Esse resgate coletivo? Também de omissão. Na Bíblia também tem o Apocalipse, que se nós não cumprirmos com tudo que é estabelecido, Deus de novo vai destruir a terra. Esse Deus vingativo, que ele surge, é um Deus bravo, que castiga, que pune, ele, principalmente no Velho Testamento, junto com os profetas, ele vai surgir muito. E aí, se acontecer isso realmente, nós vamos morrer porque não seguimos os preceitos bíblicos e aí vai acontecer desencarne coletivo. Esse desencarne coletivo aí vai ser por omissão ou resgate? Resgate punitivo.
Porque alguém vai matar a gente, que é Deus. Ele que é o dono da terra e pode. Né? A gente não questiona. Mas é de resgate, né? Que está tentando a gente fazer o quê? Resgatar os nossos pecados. Ali as nossas impurezas. Só que o pior é que, além de acabar assim, a gente já fica no inferno. Então, o resgate não termina só com a morte coletiva, segundo outras linhas religiosas. Mas, enfim, por que a gente vai ilustrando? Olha que bonitinha essa imagem. Aqui nós vamos entender o seguinte. Eu estou aqui, no plano espiritual, fazendo o meu plano reencarnatório, vendo tudo o que eu preciso de praticar, de aprender, de experimentar para eu evoluir. Esse é o princípio da evolução. Ah, só que eu estou na segunda série ainda. Estou no mundo de provas e expiações. Porque eu só mudo de série quando eu atinjo o conhecimento que aquela série me possibilita. É igual na escola, não é mesmo? Primeira, segunda série, terceira série, você só passa quando você tiver aprendido tudo que aquela série pode te proporcionar. Se não aprendeu, você toma bomba. Aqui, então, se nós não aprendemos, a gente tem que voltar e matricular de novo na mesma série. E aí, olha, no mundo anterior a esse era o de primitivos. Nós estamos em provas e expiações. Nós estamos custando a dar conta para a gente passar para o mundo de regeneração. A espiritualidade fala que, em média, a maioria da população do plano terreno hoje, ela já reencarnou no mínimo 77 vezes. Então foram 77 bombas que a gente já tomou, né? E não aprende. Eu falo que as provas de matemática, de física aqui são muito difíceis. A gente não dá conta. A gente prefere ficar jogando bola no intervalo, né? Que aí são as coisas materiais. Você prefere ficar voltados para ela. Mas, enfim, eu estou aqui com as minhas necessidades evolutivas. Quando eu vou reencarnar, eu vou fazer meu plano reencarnatório, então. Meu plano de viagem. Tudo que eu preciso experimentar. Aí vocês imaginam como que é feito esse plano reencarnatório lá no plano espiritual? A Patrícia mesmo, ela fala em um dos livros dela, o Espírito, né, da Patrícia, ela, se eu não me engano, é no Voo da Gaivota, ou na Casa do Escritor. Ela conta lá dos educandários espirituais e como ela relata quando ela visita um desses educandários, que tem os espíritos que estão lá planejando seus planos reencarnatórios nas mesas, que eles estão lá entusiasmados e que programam, né, os planos reencarnatórios devem ficar assim, um calhamaço, né, de mais de 10 mil folhas. É igual quando a gente vai viajar também, a gente programa tudo. Só que chega lá e vem o cansaço, vem a preguiça, você não faz a metade das coisas que você planejou. Assim é da mesma forma, planejei tudo. Só que olha que bonitinho, nós não estamos sozinhos. Todos nós estamos conectados. Não estamos? Por que nós estamos conectados? Porque na nossa caminhada evolutiva, sempre tem outros que estão à frente, outros que estão atrás, e cada um tem algo que pode me proporcionar o aprendizado evoluir, assim como eu também. Só que aí, de acordo com os meus erros, com as minhas dificuldades, e aí eu vi que deu ruim, né, como os adolescentes falam. Na minha última encarnação eu fiz uma coisa muito feia lá e prejudiquei muita gente. Só que aí eu vejo que, opa, tem um colega aqui que também está na mesma situação. Opa, tem outro colega aqui também. O que nós podemos fazer? Interligar os nossos planos reencarnatórios, de modo que quando nós reencarnarmos aqui, nós vamos chegar no momento que nós vamos nos encontrar e que nos vai ser possibilitado a gente passar por uma experimentação, que a gente chama de prova, juntos. Então, que já não se tornou individual. Eu tenho a minha necessidade individual, o outro também tem a dele. Mas nós também temos uma necessidade coletiva, não é? E isso, então, pode ser delineado que o fim da nossa caminhada pode ser através de um desencarne coletivo. Porque, através dessa experiência, a gente consegue reparar danos, passar por experiências e evoluir. Porque somente assim, lembra o caso do homem, né, do braço na máquina, somente assim nós pensamos que a gente vai aprender. Ah, mas fulano, você pode fazer de outras formas. Não, eu quero passar pela mesma coisa. É livre-arbítrio, beleza. Então nós programamos. E pode chegar aqui no momento
e acontecer, então, o nosso desencarne coletivo por resgate. Agora, tem indivíduos que não têm nada a ver com isso, e eles podem estar no mesmo lugar, só que eles não programaram aquilo para eles. Daí vem a resposta para aqueles casos, vou mostrar para vocês um caso aqui, morreu 200 pessoas no acidente de avião, só uma menina que ficou viva. Ué, mas por que só ela? Porque pode ser em casos que aquele indivíduo não tem nada, não traçou, não tem necessidade, e no caso dele estaria mais para expiação do que para provas. Então, estamos aí, né? Nós partimos de cada um do individual e podemos ir para o coletivo. Quais são essas causas, então? Falei para vocês, da vida presente ou de vidas passadas. Só que até no pergunta e resposta aqui, o Sérgio falou muito bem, nós não podemos denominar tudo o que acontece nas nossas vidas como coisas de resgates passados. Tem coisas que estão acontecendo agora. Nós estamos fazendo pela primeira vez. Então, quando é de resgate, de reparação, pode ter uma relação, esse desencarne coletivo, de vidas passadas. Ou, como eu falei da questão da barragem de Brumadinho lá, que foi por omissão, por erro, isso já está ocorrendo o quê? Na vida presente. Um erro aí que está causando a morte coletiva de diferentes pessoas. Que aí a gente vê a base dessas aflições. Aí vem essa questão aí do tipo de flagelos destruidores. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 741. É a ação da providência divina ou é a ação do homem? Repete mais uma vez isso. A ação da providência divina é que a nós todos é dado total liberdade para traçarmos os nossos planos evolutivos. Mas entra aquela questão. Você colhe exatamente aquilo que você planta. Quem plantou vento vai colher tempestade. Não tem como. Né? Deus é tão justo que Ele permite isso. E aí, se vocês definiram, nós definimos como resgate, então vai ser por resgate, vai ser por aquilo. Se a gente acha somente para daquela forma que vai ter proveito, então assim será. Ou pela ação do homem que está causando novos danos. Aí, quando eu mostrei lá para vocês, o indivíduo então passa por provas ou expiações. As provas é a necessidade direta minha. É aquilo que me compete. Aquilo que eu preciso para evoluir. Então está mais direto a mim. Só que também, o que vai acontecer comigo, conosco, não se restringe somente a nós. Porque nós vivemos num plano terreno, aí, que existem aí, só no Brasil tem 200 milhões de indivíduos encarnados. Então, nós também não podemos pensar que um evento que acontece com uma coletividade, ele também não serve de oportunidade de expiação para outros. Então, a espiritualidade vai explicar isso também. Ela vai falar, olha, vocês então chegam no momento que definiram esse resgate coletivo, esse desencarne coletivo que é por resgate, mas de uma certa forma nada, né, tudo o que acontece aqui no plano terreno, ele serve de aprendizado para outros. Então nós vamos ter os indivíduos que vão também aprender por expiações. E aí pode se tratar, né, do próprio indivíduo, pode se tratar da família desse indivíduo, que aí entra o caso das famílias que ficam questionando, nossa, por que com o meu ente querido era uma pessoa tão boa, por que ele? Então significa que indiretamente também no plano reencarnatório daquele indivíduo da família, de todos aqueles da família, eles também tinham uma necessidade de observar, de acompanhar, de sentir de forma mais indireta algo que acometeu aquele outro através daquela provação, para aprenderem também e evoluírem. E até das nações. Vocês viram, né, quando acontece, vou mostrar aqui, teve aquele caso da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, como que a cidade de Santa Maria, né, foi um divisor de águas. Né? Tem colegas que trabalham na universidade lá, e eles mesmos dizem que a cidade se transformou, ela se tornou outra após o evento. Então, olha, não ficou restrito somente a quem desencarnou coletivamente, as famílias que foram, né, afetadas indiretamente e estão aprendendo pela expiação. Mas toda a cidade também, ela sentiu e entendeu isso, e mudou.
e podem chegar até a questão do próprio país, né? Dos continentes. Então, essas propostas envolvem mais seres. Aí vamos ver alguns outros casos clássicos. A gente tem esse caso aí, que é do Circo de Niterói, que exatamente no dia 17 de dezembro de 1961, em Niterói, ocorre espantosa tragédia num circo que estava cheio de crianças e adultos que procuravam passar uma tarde alegre, envolvidos pela magia dos palhaços, trapezistas, malabaristas e domadores com os animais. Subitamente irrompe um incêndio que atinge proporções devastadoras em poucos minutos, ferindo e matando centenas de pessoas queimadas, asfixiadas pela fumaça ou pisoteadas pela multidão em desespero. Isso quem nos traz é o espírito de Humberto de Campos, tá? Que está lá no livro Cartas e Crônicas. Aí, olha ali a questão do efeito e da causa. Neste caso, se trata de um resgate coletivo, tá? Porque aí ele vai trazer também assim, ó, tragédia no circo lá de Niterói. Quase 18 séculos se passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação, em comovedora tragédia num circo. Quem que eram esses indivíduos? Esses indivíduos tinham vinculação com o ano de 177 de Leão, que vai ser um ano que prevalecia a nobreza romana, a qual o meio de diversão deles eram jogar crianças e mulheres indefesas para os leões. Então, esses indivíduos, lá do século passado, do ano de 177, demoraram esse tempo todo para se reorganizar e eles definiram que deveriam desencarnar por uma morte coletiva e de sofrimento, que somente assim eles sentiriam que teriam aprendido e entendido o mal que eles fizeram com aqueles indivíduos lá desse tempo. Viu? Uma relação que está nas obras lá, nas Cartas e Crônicas, trazidas pelo espírito Humberto de Campos através da psicografia do Chico Xavier. Outro clássico, Edifício Joelma. O edifício Joelma, um dos mais imponentes prédios do centro de São Paulo, ardeu em chamas por mais de 4 horas no dia 1º de fevereiro de 1974. O resultado dessa tragédia foram 345 feridos e 189 mortes. Até hoje, especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual. Está no livro Somos 6, do Volkmar. Quem eram eles? Diálogo dos Vivos, o Espírito do Manuel, no capítulo 26, ele vai trazer para nós que eram os templários da Idade Média que perseguiam os não cristãos e os queimavam nas fogueiras santas. E eles necessitavam vir e passar por um resgate coletivo. Aí traz aqui, né, o Espírito Ciro Costa, lá nos versos de soneto, Luz nas Chamas. Varrem como fogo e pranto as sombras de outras eras combatentes da cruz em provações austeras. Conquanto heróis do mundo honrando os tempos idos, na terra o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória. Mas ouve-se no além os hinos da vitória, das milícias dos céus saudando os redimidos. Que eles se sentiram após esse desencarne, mesmo já tendo aprendido, eles necessitavam passar por essa experiência. E aí ele traz que eles, após os desencarnes, eles chegam no plano espiritual com uma felicidade imensa. Olha, então, é a necessidade de cada um. Tem a queda do avião também lá em Paris. Os séculos se vão marchando em luz e treva. Um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outra hora e a justiça divina. Surge a morte no ar. A aflição se renova, preces, gemidos, e ais de corações em prova, e a natureza apaga a culpa que termina. O espírito Silva Ramos trazendo uma queda de um avião lá em Paris, que aí ele traz que esses espíritos eram piratas de uma época anterior, que assassinavam e sequestravam, matavam muitos marinheiros franceses. E eles sentiam a necessidade para reparar isso, passando por um desencarne coletivo, e principalmente no território francês.
O avião da TAM, né, o voo 3054, que é a tragédia do Airbus 320 da TAM, a maior da aviação nacional, que matou 199 pessoas após tentativa de pouso em Congonhas. E aí? Vocês lembram desse caso desse avião? Vocês lembram por que ele se acidentou? Vocês lembram? Que depois foi confirmado que foi uma falha da torre de controle que não especificou as questões dos parâmetros da pista e ainda juntou com a questão de um problema no avião, que já tinha ultrapassado um tempo de horas de voo, né, que eles têm o tempo de horas de voo, que eles têm que passar por uma revisão. E aí, por causa da alta demanda que estava ocorrendo nesse período, eles já engataram e foram, porque vai que dá certo, né? Se não acontecer nada. E aí 199 pessoas morrem. Resgate ou omissão? Omissão? Com certeza, não é? E aí, está vendo? A gente vai vendo que nem todos os casos de desencarnes coletivos são em decorrência de resgates. Aí a gente também tem, né, o incêndio na Boate Kiss. Aí o do Boate Kiss eu trago para a gente falar de uma situação um pouquinho diferente. Que também podem ocorrer situações mistas. Ah, mistas? Sim. Vocês já têm um entendimento que o incêndio que aconteceu lá foi, né, por totalmente negligência dos parâmetros de segurança, que soltaram foguete lá dentro, pegou fogo no teto que era de uma fibra que pegava fogo, e todo o sistema de segurança da casa ele não funcionou, tinha até alvará do Corpo de Bombeiros, aí a negligência, né? Aquele que tem que cumprir com a sua obrigação, ele facilita para o outro em detrimento de ganhos financeiros. E aí houve, né, se vocês verem na internet, circularam muitas questões de que os jovens que desencarnaram na Boate Kiss eram alemães da época do nazismo que trabalhavam nas câmaras de gás e que mataram milhões de judeus asfixiados e que tinham a necessidade de passar por esta provação. Mas o que a espiritualidade traz que não, nem todos os casos lá sim tinham indivíduos que tinham relação com aquele período, mas que não diretamente eles tinham planejado isso, porque eles já tinham resgatado de outras formas. Ainda cabia mais num cunho de expiação. Então, alguns indivíduos ainda tinham traços. Agora, o que prevaleceu lá também foi o quê? A omissão, que causou a morte de todos aqueles jovens. Resultado dos cataclismas naturais. A gente vê o grande terremoto que teve no Japão. E aí, o Japão é uma ilha. Fica numa região que as placas tectônicas elas oscilam muito e provocam muito maremotos, terremotos. E tem muitas tempestades ali. O que tem a ver com... Ali, nesse caso das mortes coletivas que aconteceram pelo tsunami, vocês pensam que ela seria por omissão ou por resgate? O que acontece? Os japoneses que nascem ali, eles poderiam ter nascido em outro lugar? Poderiam. Quando nós fazemos o nosso plano reencarnatório, nós definimos o lugar que a gente vai nascer, não define? A família, os pais, a cidade, até a condição socioeconômica, que é mais pertinente ao que nós precisamos de aprender para evoluir. Eu acho engraçado porque a espiritualidade relata que quando estão no plano espiritual, a grande maioria dos espíritos morrem de medo de nascerem em condições abastadas financeiramente, porque sabem que é uma condição que tem maior probabilidade de provocar desvios. E quando chega aqui, todo mundo quer ficar abastado financeiramente, né? Aí que a coisa inverte. Mas, enfim, os japoneses, essa linhagem de espíritos que nascem, que reencarnam, que utiliza dessa região da Terra para evoluir, é necessidade.
e eles estão expostos ali a esses riscos, mesmo que sejam climáticos, porque é uma questão de resgate, de aprendizado, de reparação deles. Que são espíritos que em outra hora eram muito indisciplinados, e isso que é bonito que a espiritualidade fala, que em outra hora eram espíritos bárbaros e que não sabiam conviver com a própria natureza, degradava a própria natureza. Por isso que a espiritualidade fala, respeita a terra, respeita a natureza, conviva em harmonia, preserve, respeite os animais, porque isso também é sinal de evolução. Porque se você ficar convivendo com a natureza de forma bárbara, muito provavelmente você terá uma necessidade de, em algum momento, viver em uma região onde a natureza que vai te castigar. E aí nós temos a civilização japonesa. E que é super disciplinada, não é? Ela é exemplo para o mundo. Um povo disciplinado, ético, centrado, e que aplica a inteligência dele ali para estar convivendo com a natureza numa região das mais instáveis do planeta, de forma harmônica. Isso não é o resgate, não é o aprendizado? E que muitos ainda têm que passar pela experiência de desencarnar em decorrência disso para acabar, aprender e evoluir. Então aí a gente vai respondendo, né? Por que acontece esse tipo de coisas? Qual a finalidade desses acidentes que causam a morte conjunta de várias pessoas? Estamos dando as respostas. Como a justiça divina pode ser percebida nessas situações? Falei várias vezes para vocês. Deus é misericordioso, Ele deixa a gente colher exatamente aquilo que a gente plantou. E a gente tem o livre-arbítrio também. E por que algumas pessoas escapam? Que eu estou falando para vocês. Porque às vezes a necessidade dela é somente expiatória, não é provacional. E aí que a gente vai vindo aí a questão da lei da ação e reação. Olha esse caso aí, por que escapa? 30 de junho de 2009, o Airbus A310, que fazia ligação, caiu no Oceano Índico com cerca de 153 pessoas a bordo. A única sobrevivente foi essa menina aí que chama Bahia. Encontraram ela flutuando, desacordada, em cima de um pedaço de asa do avião. E aí? É destino? Não. É também para mostrar que pode acontecer que alguém precise somente da questão da expiação. Acaso, nós podemos adotar essa palavra acaso na doutrina espírita? Depois de tudo isso que eu fui explanando para vocês, a gente agora conclui que não existe acaso. Né? Tudo tem uma razão e um porquê. Para todos os fenômenos da vida humana, há sempre uma razão de ser. No dicionário espírita não deve constar a palavra acaso, ainda que as situações se nos afigure insuportável. Tudo tem uma explicação. Aí a gente vê aí, né, também outro exemplo lá na Tailândia, em 2004, o tsunami que desolou lá. Também a mesma situação dos japoneses, é um resgate pelas questões do contato com a natureza. E o que sucumbe nessas tragédias coletivas às vítimas? A lei de causa e efeito, resgate e aprendizado, como nós vemos discutindo. Pré-existimos e sobrevivemos à morte física. Sabemos que tudo depois continua. Na aprovação coletiva, verifique-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Aí o Emmanuel vem confirmando para nós. As expiações coletivas e cada um com sua responsabilidade particular. As faltas do indivíduo, as da família, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Porque tem as questões quando acontece somente com as famílias. Nós tivemos um caso, infelizmente, da família, né, brasileira que morreu lá no Chile. Lá também todos da família morreram por questão de intoxicação do gás carbônico lá. Lá já foi constatado que foi por um problema de vazamento. Então, esse também não é resgate, né? Vai ser o quê? Uma omissão. Os terremotos, como eu falei, os acidentes aéreos. Essa aqui também é bacana. Delinquentes que em outras épocas atiravam irmãos indefesos de cima de torres altíssimas,
companheiros que cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, ou suicidas que se desempenharam de arrojados edifícios e picos agrestes. Está lá no Ação e Reação da André Luiz. Muitas das vezes, os seus caminhos se cruzam com a necessidade de um resgate coletivo, e aí podem passar por um acidente aéreo. Então, olha, ó, se o desastre é o mesmo para todos que tombaram, a morte é diferente para cada um. Morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. O Durso, né, que é o instrutor do André Luiz, ele traz isso. Que a gente tem que refletir que mesmo que nós vamos morrer coletivamente, cada um segundo a sua necessidade. E também como que nós, mesmo tendo programado e passado por essa prova, quando nós estivermos no plano, de volta ao plano espiritual, a forma que nós vamos reagir a isso é diferente. E o proveito que nós vamos tirar dessa prova é diferente também. Alguns vão se sentir realizados, terem aprendido, terem se depurado. Outros podem se enrijecer, se revoltar e ficarem cristalizados. Então, aquilo que ele mesmo percebia como algo bom, quando ele passa, pode fazer com que ele fique ali, então, paralisado. Um outro tipo de desencarnes coletivos que hoje já não tem muito, mas que isso, né, no século passado tinha, eram os desencarnes por epidemias, das doenças. Exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Eu achei interessante trazer para a gente ver que também, né, muda um pouco o perfil desses desencarnes coletivos, que antigamente eles usavam até das epidemias e hoje já não ocorre mais. Para a gente ir terminando então, ó, a desencarnação coletiva, mesma situação no pós-túmulo, que é o que eu comecei a pontuar. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Aí é o Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 265. Que o pessoal pensa assim, aquela família que morreu lá no Chile agora, então eles desencarnaram, eles vão se perceber todos lá do outro lado? Não. Gente, cada um é cada um. Cada um vai reagir de uma forma, cada um vai ter uma condição. Então, isso, né, como eu disse, a experimentação, o que vai resultar dessa oportunidade de aprendizado é diferente. Depois do sofrimento, a compensação. Essas vítimas terão, noutra existência, uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem lamentar, lá no Livro do Espírito. E aí, para terminar, a prova moral para todos, exercício da inteligência e desenvolvimento da paciência e de amor ao próximo. Então é isso, os desencarnes coletivos. Tem todas essas reflexões, essas abordagens, que a gente tem que compreender, principalmente como espíritos kardecistas, para a gente não ficar colocando tudo no mesmo pacote e ficarmos aí na ignorância, achando que as coisas são tão simples, né? Que não é como parecem, mas não são. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Mais uma vez, e coloco sempre à disposição da casa aí, para quando necessitar.